Bem, você já viu a thumbnail do vídeo e o título também, né? Mas calma, não criamos cânico, porque hoje a gente vai aprender também e não é um vídeo gratuito pra gerar polêmica, tá bom? Aham, sei. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Sérgio Civerli e este é o Boteco F1. Ah, e uma coisa muito legal que eu quero falar pra vocês antes da gente começar o vídeo é que o Boteco F1 é patrocinado pela Stake em 2023. Então se você gosta de fazer a sua fezinha, olha só que oportunidade legal. Usando o código Boteco F1, você pode fazer a sua aposta e ter 100% do valor que você apostou de volta. Então não perde tempo. Existem apostas tanto para a classificação da Fórmula 1, assim como para as corridas. Então, se você quer deixar a coisa mais emocionante, entre na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você usando esse link, você entra direto no site e já tem o desconto com o código aplicado. Você aposta e recebe 100% de volta na sua primeira fezinha no site, tá bom? E muito obrigado a Stake por patrocinar o Boteco F1. Eu quero deixar claro qual que é a ideia desse vídeo, tá bom? Eu não quero desmerecer o título mundial de ninguém. O que aconteceu é que eu entrei em um fórum aí da internet e eu achei uma discussão super legal, um debate muito legal sobre pilotos que foram bons, ganharam o título mundial, mas porém não foram os melhores naquele ano. Eu pensei, nossa, isso daria um vídeo tão legal. Pra deixar claro, não quero desmerecer o título de ninguém, é só pra gente conversar nos comentários e aprender um pouco mais da história da categoria, porque tem uma história nesse vídeo que eu achei sensacional de contar. Eu vou começar falando do Ed Irvine. Oxi! Sérgio, o Ed Irvine foi campeão onde? Então, eu vou usar um contra-exemplo para dizer por que eu pensei em fazer o vídeo. Em 1999, o Michael Schumacher sofreu um acidente, pesado lá em Silverstone e acabou quebrando as pernas. Por causa disso, a Ferrari teve que apostar todas as suas fichas no Ed Irvine, que teve boas chances, sim, de ser campeão mundial contra o Mika Häkkinen. Aí eu vou te falar uma coisa. Se em uma realidade alternativa o Ed Irvine foi campeão mundial de 1999, você acha que ele mereceria? Não! Então, o Ed Irvine não é um cara assim que a gente pode falar que merecia um título de campeão mundial. Então eu acho que o exemplo dele é perfeito para a gente conseguir ilustrar a ideia do vídeo. Em 1999, o Michael Schumacher, muito provavelmente, se não tivesse se machucado, teria sido campeão, Até porque o Mika Häkkinen já estava meio que perdendo o gás. E agora a gente pula para 1956. Sim. Aí você que já leva as coisas muito a sério, calma gente, é só um vídeo na internet para conversar sobre essas coisas. Vai lembrar que naquele ano o Juan Manuel Fangio foi campeão mundial. Aí você fala, Sérgio, você tá de sacanagem que o Juan Manuel Fangio não mereceu o título de 56. Calma, vou te contar essa história. Peter Collins era um dos companheiros do Juan Manuel Fangio na Ferrari naquele ano. O Peter Collins, inclusive, teve um relacionamento muito próximo do Enzo Ferrari, porque o Enzo, se você conhece a história da categoria, sabe que o Enzo Ferrari teve um filho chamado Dinho, que morreu muito jovem, com 24 anos, porque ele sofria de distrofia muscular. Entre as pessoas que trabalhavam ali no paddock da Fórmula 1, o Peter Collins era o mais próximo do Enzo Ferrari. Inclusive, ele se tornou meio que o melhor amigo do Enzo Ferrari, auxiliando o dono da escuderia, em momentos complicados da vida dele. Tanto que a Ferrari considerava o Peter Collins como praticamente um membro da família. E aí é que tá, porque o Peter Collins poderia ter sido campeão de 1956. Durante o GP da Itália, ele estava disputando a corrida numa boa posição, só que o carro do Juan Manuel Fangio que era uma Ferrari, teve uma falha na coluna de direção. Então sabe o que aconteceu? O Peter Collins saiu do seu carro, entregou o seu carro para o Juan Manuel Fangio. Isso acontecia lá nos anos 50. Cara, imagine o Twitter se isso acontece hoje em dia na Fórmula 1, o que seria, Dessa forma, o Juan Manuel Fangio
ele conseguiu uma boa posição, fez a volta mais rápida, ganhou ponto extra pela volta mais rápida e tirou as chances de título do Peter Collins. Então eu não vou dizer que o Romain Fangio não mereceu o título de 56, né? Mas que provavelmente o Peter Collins poderia ter lutado pelo título caso ele não tivesse tido esse ato de altruísmo, de entregar a sua Ferrari para o Juan Manuel Fangio. O Enzo Ferrari, pessoas próximas disseram que o Collins ganhou ainda mais o seu respeito pelo ato, e o Juan Manuel Fangio disse que ele quase chorou com o ato do Peter Collins. Um ato de cavaleiro total, né, que acho que seria impossível de ver hoje na Fórmula 1. Em 1958, Mike Hawthorne foi o campeão da Fórmula 1. Porém, muitas pessoas acham que ele não foi o melhor piloto naquele ano. E sim que o Stirling Moss, sim, eu já falei sobre o Stirling Moss nesse vídeo aqui, ó, que é considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1 que nunca ganhou um título mundial. Ele foi vice-campeão mundial 4 vezes, amigo. Uma dessas, né, em 1958. O Hawthorne, ele era um bom piloto, guiava pela Ferrari, porém, no GP de Portugal, disputado lá na cidade do Porto, belíssima cidade, inclusive, o Hawthorne, ele meio que deixou o carro na banguela, assim, em contramão, para que o motor voltasse a ligar, porque o motor tinha apagado, para que ele conseguisse voltar para a pista. Por causa disso, ele foi desclassificado pelos comissários do GP de Portugal. Porém, o Stirling Moss chegou lá e falou: gente, ó, não precisa desclassificar o Hawthorne. Eu vi o que ele fez, não foi perigoso, ele estava só fazendo o motor ligar novamente. Olha só, o Moss era rival do Hawthorne no campeonato. Por causa disso, os comissários decidiram, tudo bem, a gente não vai desclassificar. O Hawthorne não foi desclassificado da corrida final e conseguiu pontos importantes para ser campeão mundial no final de 1958. Ele terminou o ano com menos vitórias do que o Stirling Moss, porém, justiça seja feita, ele abandonou os GPs de Mônaco e o GP da Itália enquanto estava na liderança, então pontos interessantes aí que ele perdeu por problemas mecânicos. Para piorar um pouquinho mais, no GP do Marrocos, o Hawthorne estava guiando seu carro, não estava conseguindo o ponto necessário, e o Phil Hill, que era companheiro dele de Ferrari, né, abriu posição, mandou aquele Hawthorne is faster than you, e o Hawthorne ultrapassou o Phil Hill, uma posição cedida por ele, para se tornar campeão mundial em 1958. Ele foi, inclusive, o primeiro piloto da Grã-Bretanha a ser campeão mundial de Fórmula 1. Isso poderia ter acontecido com o Peter Collins, inclusive, né, em 1956. Por causa disso, o Hawthorne está aqui na lista. Ele foi campeão mundial em 58, mas muitos acreditam que o melhor piloto da temporada foi, na verdade, o Stirling Moss. Curioso que o Hawthorne abandona a Fórmula 1 no final de 1958, se torna escritor de livros infantis, mas ele faleceu pouco tempo depois de um acidente de carro. Eu já contei essa história, inclusive, nesse vídeo aqui, que ainda rola a história de que ele já estava lutando contra uma doença em fase terminal e não ia conseguir disputar nenhum outro campeonato em alto nível. Em 1961, a gente vai falar do Phil Hill, justamente o cara que abriu espaço para o Hawthorne ser campeão em 1958. O Phil Hill foi o primeiro piloto dos Estados Unidos a ser campeão mundial da Fórmula 1, lá em 1961. Ele guiava justamente pela Ferrari. Os livros de história dizem que o Phil Hill era o clássico piloto número 2 de um time. Super sólido, entregava resultados, mas não tinha a mesma velocidade. Para você ter ideia, ele venceu apenas 3 corridas em sua carreira na Fórmula 1. O GP da Itália de 1960, o primeiro GP em que um piloto dos Estados Unidos venceu. A gente aqui está descontando as 500 milhas de Indianápolis que valiam para um campeonato mundial da Fórmula 1 naquela época, mas era considerado meio que um asterisco ali no campeonato. Inclusive, essa vitória foi a última de um carro com motor dianteiro na história da Fórmula 1. E ele também vence o GP da Bélgica e o GP da Itália do ano seguinte, 1961, o ano que ele foi campeão mundial. E por que dizem que ele não mereceu o campeonato? Porque um dos companheiros de equipe dele na Ferrari era o Wolfgang von Trips,
quem aí é cabeça de gasolina raiz vai lembrar que o Wolfgang é considerado um dos melhores pilotos da história do automobilismo, que inclusive guiou pela Mercedes lá no início dos anos 50 e nessa época estava na Ferrari. Ele estava disputando o campeonato contra o Phil Hill, né? As Ferraris estavam disputando o título entre eles. Porém, o GP da Itália, olha só que loucura. Na classificação, o Von Trips coloca foi por 1 segundo em cima do Phil Hill. Só que na corrida ele sofre um acidente que eu também já falei nesse vídeo aqui e acaba morrendo. O Phil Hill ganha a corrida e dessa forma o campeonato também. Mas muita gente acredita que naquela temporada o Von Trips era o merecedor do título. Por causa desse acidente lá na Itália, a última corrida da temporada seria nos Estados Unidos, em Watkins Glen, mas a Ferrari nem viajou por causa da tragédia. E o Phil Hill já estava com o título decidido, né? Já era campeão mundial, então a Ferrari decidiu nem partir para os Estados Unidos e o Phil Hill nem conseguiu correr em sua terra natal já como campeão. Aqui a gente começa a chegar mais perto da história atual e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar nervosas agora. Mas calma, gente, calma, eu não quero deixar vocês nervosos. É só pra gente conhecer mais da história da Fórmula 1. Eu vou colocar o James Hunt em 1976, porque a grande dúvida do nosso multiverso é: e se o Niki Lauda não tivesse sofrido aquele acidente no GP da Alemanha? Por causa do acidente, né, então ele abandona o GP da Alemanha, não corre na Áustria nem na Holanda, voltando na Itália até pouquíssimo tempo depois de quase morrer, né? Pra tentar deixar as contas mais anuladas, vamos dizer assim, o James Hunt ele abandonou 5 corridas em 76 e foi desclassificado de uma prova. O Lauda ele abandona 3, incluindo o GP do Japão no final, e fica fora justamente dessas 2 corridas. Então ele abandona o GP do Japão, ele abandona obviamente o GP da Alemanha, na qual ele bateu, e perde Áustria e Holanda. A diferença entre os dois no final do campeonato foi 69 a 68, inclusive bem curioso, né? O Hunt terminar o ano com o número 69, né? Que deselegante. Então fica aquela sensação. Eu pelo menos acho que se o Lauda não sofre o acidente, provavelmente o austríaco teria sido campeão da temporada de 1976. 1982 a gente fala do Keck Rosberg, porém eu só botei ele na lista para dizer que eu acho que existe um argumento para o debate, mas eu não sei se é válido. Em 1982, a Ferrari é campeã mundial de construtores, mesmo com os 2 pilotos principais sofrendo acidentes que, no caso do Gilles Villeneuve, infelizmente acabou com a vida dele, e no caso do Didier Pironi, durante a classificação do GP da Alemanha, ele bate e acaba abandonando a carreira de pilotos, né, um acidente tenebroso. Mesmo com isso, a Ferrari vai e conquista o título mundial de construtores. Por causa disso, muita gente acha que o campeão de 1982 sairia da Ferrari. Seria ou o Villeneuve ou o Pironi. Porém, é bom lembrar que o Keck Rosberg estava guiando contra carros mais poderosos, incluindo a Ferrari, né? Então, por exemplo, a Brabham tinha reintroduzido o abastecimento, estava super competitiva, só que qual o problema? A confiabilidade do motor BMW Turbo era tenebrosa. A mesma coisa acontecia com a Renault, tinha um super motor, mas quebrava quase que toda a corrida, né? A chaleira amarela, como ficou conhecida. E do outro lado, o Rosberg estava guiando um carro que corria com motor aspirado Ford DFV de muitos anos na categoria, então ele estava com equipamento defasado em comparação aos outros pilotos. E mesmo assim, ele consegue uma vitória, 5 pódios e pontua em todas as corridas menos uma. E ele ainda tem fortes temporadas em 1983, 1984, em 1985 ele ganha do Mansell dentro da Williams por 9 pontos, né? A gente sabe o Mansell como é um pilotaço, e em 1986 ele sofre bastante com confiabilidade e acaba perdendo do Prost, né? Então eu acho que existe esse argumento para que algum piloto da Ferrari tivesse vencido em 1982, porém eu não acho que o Keck Rosberg é um piloto que não merecia ser campeão mundial. Você entende o que eu quero dizer, né? Talvez o campeão de 82 viria da Ferrari, porém o Rosberg também era um piloto interessante. Vamos falar do filho dele agora, né? Porque em 2016 o Nico Rosberg foi campeão mundial
E aqui tem uma coisa interessante. Como tá muito perto da gente, eu acho que vai ser a parte mais polêmica desse vídeo. Eu quero deixar claro porque que eu tô colocando ele aqui. Em 2016, o Nico Rosberg não foi o melhor piloto da temporada. Tiveram dois pilotos melhores do que ele, o Lewis Hamilton e o Max Verstappen, que fez uma temporada fenomenal com a Red Bull. O Hamilton termina o ano com mais vitórias do que o Nico Rosberg, porém o Rosberg capitaliza bastante no início da temporada, enquanto o Hamilton sofre um pouco com problemas de confiabilidade. E a verdade seja dita, se o motor do Lewis Hamilton não tivesse quebrado no GP da Malásia, o Hamilton teria sido campeão mundial em 2016. Então, eu acho que o Nico Rosberg é um bom piloto, muito parecido com o pai dele, só que em 2016, o merecedor do título provavelmente foi o Lewis Hamilton, e eu vou te falar que se o Max Verstappen tem um carro um pouquinho melhor, ele também teria brigado pelo título contra o Rosberg. O que você acha? Fala pra mim nos comentários. Mais um piloto perto, né? O Kimi Raikkonen em 2007. Nem preciso falar muito aqui, né? 2007, o melhor piloto do ano estava na McLaren. Era o Lewis Hamilton ou o Fernando Alonso. Como teve toda aquela treta que eu já falei, inclusive nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, as coisas não andaram muito bem internamente na McLaren e o Kimi Raikkonen capitalizou e venceu aquele campeonato. Porém, eu acho que o Raikkonen merecia ter sido campeão em 2003, principalmente, o carro quebrava demais naquela época, e em 2005 também ele sofreu com alguns problemas de confiabilidade. Então eu acho que o Raikkonen deveria ter sido campeão mundial, talvez em 2003, mas em 2007 eu acho que o merecedor do campeonato estava dentro da McLaren, seja Hamilton, seja Alonso. E para terminar rapidinho, que a minha bateria tá acabando, vamos falar do Jacques Villeneuve em 1997. O Villeneuve foi campeão contra o Michael Schumacher, porém, é bom lembrar que o carro do Villeneuve era um pouquinho melhor do que o carro do Michael Schumacher, né? Tanto que muita gente acha que o Michael Schumacher conseguiu entregar muito resultado com o carro bem defasado em comparação ao Villeneuve. Claro que teve aquela vergonha no final, na corrida em Jerez, porém, se você ver a carreira do Villeneuve depois desse título, cara, você vai vendo que, olha, sempre foi um piloto, ele é demitido da BMW, ele apanha do Felipe Massa no primeiro ano do Massa na Sauber, nunca mais consegue, né, um bom resultado o Villeneuve. Então eu acho que o Villeneuve é um dos pilotos que dessa lista realmente mereciam estar. 97 eu acho que foi um ano muito diferente, provavelmente aquele ano o Schumacher teria merecido por ter entregado mais desempenho com o carro defasado. Tá bom, gente? Eu sei que faltou algum piloto, então deixa aqui na caixa de comentários, eu vou acabar o vídeo rápido porque a bateria tá acabando. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e considere se tornar um membro. Tchau, gente. Abração.